Sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional.
Bom dia! Você está no Doses Milionárias. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Manuel Leônidas, sócio fundador da Pizza César. E quem sabe você já não conhece Pizza César, que está desde 1995 no mercado? Então vai lá no iFood, já põe Pizza César, que você vai encontrar o quê? Deep Dish, César Burger, Calzone do César, Caesar Salad, e você tem um monte de opção. E aqui ao meu lado não está aquele homem que é lindo por dentro, Myron Pereira, nosso psicólogo, mas o convidado aqui pra gente, aliás, o convidado e tem a convidada também, mas o convidado aqui que a gente vai fazer uma entrevista extraordinária, incrível, nesta manhã é Alair Neto. Fala, Alair. Bom dia para todos vocês. E que prazer estar nessa mesa de irmão, conversa. Seja bem-vindo. Bom demais. Eu tô me sentindo honrado desse mês, comemorando o mês das crianças, aí, o Dia das Crianças. Estou me sentindo honrado de ser chamado para essa conversa, que é algo que a gente tem plantado muito aí nas redes sociais, esse conteúdo educativo, criação de filhos. Então, vai ser uma conversa riquíssima, não tenho dúvidas disso. Prazer, Manel, obrigado. A honra é nossa de ter você aqui. E quem sabe a gente não traz aí até o final desse mês, que é que a gente tá. O tema é criança, né? Mês das crianças. A gente não traz o projeto Oxigênio aqui para dar uma palavra com nosso querido psicólogo Sabino Dourado Júnior. Não, vai ser nosso lindo. Amigo. Vai ser maravilhoso. Eu sei que a agenda dele é muito ocupada, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Assim, a amizade a gente tem, né? Pelo menos isso, né? Não? Agora, Lalaí, você tem conversado muito lá no Oxigênio sobre bullying, né? Verdade. A gente... É um assunto muito recorrente nas escolas. O tema bullying. Na verdade, sempre existiu bullying, só que hoje existe uma conscientização melhor e maior daquilo que é o bullying. E a gente percebe que os professores, os pais estão meio que perdidos, sem saber o que de fato fazer nisso. Então, hoje o nosso projeto, ele tem a intenção de trazer clareza sobre o que é bullying, o que é um conflito, né? Porque existem essas diferenças, né? Como que a gente vai intervir no bullying, e como que a gente dá autonomia para o aluno saber resolver um conflito, e como que a gente melhora a autoestima, né, do aluno, para ele não deixar que aquele bullying se torne futuramente um trauma que ele carregue e deixe marcas na vida adulta. Então a gente tem essa intenção mesmo, né, de levar. E como eu fui um aluno que passou pelo bullying, carrega algumas marcas, e a gente também traz muito da nossa história sobre tudo aquilo que a gente viveu, e hoje me tornando professor, né, tendo autoridade dentro desse ambiente, acredito que o Oxigênio realmente está levando esse fôlego novo para os meninos, saber lidar com esses desafios. E assim, nada melhor do que a gente já ter passado, superado isso, né, e aí poder ensinar, né, para outras pessoas a maneira que vai encarar isso aí. Porque isso aí realmente é algo que não tem como fugir, né? Não tem como fugir. A gente não acredita num mundo sem conflitos. Né? A gente não vive num mundo perfeito. Isso. A gente vive num mundo que a gente vai ter. Quando se trata de relacionamento, nós vamos ter, de fato, nossas divergências, nossos conflitos e tudo. Mas eu acredito que existe um ambiente que consegue tirar a força do bullying. Né? Que consegue, de fato, amenizar, né, a potência que ele tem causado na vida dos adolescentes e tudo. Então, a nossa intenção é essa. É realmente construir uma autonomia, uma autoestima através de uma pedagogia da superação, daquilo que é de fato lidar e superar esses desafios, para que tudo isso se transforme em aprendizado e referência para os outros. Bom, muito bom. E aí é o seguinte, eu procurei trazer nessa manhã, por isso que eu te convidei, que é uma pessoa que vai falar com a gente, que é a Vanessa. Ela vai falar do o saudável é ruim. Bullying na alimentação. Caramba! Bullying na alimentação. Vanessa, seja bem-vinda. Já cheguei fazendo bagunça, não posso sofrer bullying, tá? Ah, tranquilo. Isso aqui daqui a pouco a gente resolve. Tudo tranquilo. O break, só pra gente dar aqui um trato. Já assim a gente volta.
Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Gente, estamos de volta. Isso, né? A gente tava conversando aqui, né, Ela? Isso aqui acontece direto em Hollywood. Hollywood acontece toda hora. Vanessa, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente e queremos aprender bastante com você. Fala, se apresenta. Não é a primeira vez que você está com a gente aqui no Doses Milionárias. Você já está mais que conhecida, mas aí se apresenta para quem não te conhece. Seja bem-vinda, Obrigada, Vanessa. Manuel. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com você, Manuel. É um prazer estar com você, Laí. Eu fiquei muito honrada com o seu convite e com o tema que a gente colocou, que é bullying na alimentação. Eu sou nutricionista materno-infantil, eu trabalho com alimentação de crianças, trabalho com alimentação de bebês. E uma coisa muito recorrente que a gente vê é o que meu filho pode comer, o que ele não pode, o que faz bem, o que faz mal. E muitas vezes é o tema que a gente falou, que o que faz bem é o que a gente chama de saudável, só que os meninos costumam dizer que o saudável não é gostoso. Então a gente veio falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, Vanessa, e como é que é isso? Porque, assim, a criança leva a lancheira para a escola, não é? E aí, poxa, de repente, porque acho que na escola é assim, né, Alaí? Todo mundo se reúne para lanchar, e aí para ter aquela interação, mas aí eis que chega um garoto com na lancheira brócolis, que chega com verdura, fruta, e aí... Isso é normal? Como é que é isso, Vanessa? Você costuma ver isso nas escolas? O que acontece, a reação das crianças? Olha, eu acho que a principal coisa que a gente vê na reação delas, às vezes, antes de ver o que tem dentro, é o cheiro, né? Imagina um brócolis fechado ali há 3 horas. Na hora que ela abre, o coleguinha do lado fala, nossa senhoreca! E aí o brócolis que ela fez com tanto carinho, que a mãe botou até o olhinho lá para ficar divertido, trouxe aquela sensação ruim, né? De que o colega disse que era eca, teve nojo da comida dela. Então, às vezes eu falo, quando a gente for mandar alguma coisa para a escola, lembra que ele vai ficar ali fechado 1h30, 2, às vezes 3 horas. As crianças que às vezes fazem integral, a gente faz lanche de manhã e ela só vai comer o lanche de tarde. Então, aquelas coisas, aqueles alimentos que, apesar de ser nutritivos, eles têm um cheiro muito forte. Falo, vamos deixar eles para oferecer em outros momentos? A manga fechada há muito tempo. Sim. A banana ali que está muito madura, fechada há muito tempo. O próprio brócolis. Se for um alimento para ele comer na hora, legal. Mas se for ficar condicionado muito tempo, para na hora que a criança abrir, vira aquele odor mais forte... Aí a gente fala, não, manda maçã, que não tem, né, não tem cheiro. Manda ali uma uva, uma ameixa. Vamos mudar o tipo de alimento para que ela não gere. Às vezes é um alimento que a criança gosta. E aí na hora que gera a repulsa dos colegas, ela cria um bloqueio mental de que agora ela também não quer mais. Então às vezes ela não quer depois desse alimento nem em casa. Porque ela gerou um bloqueio naquilo. Sim. Então às vezes a gente tem que pensar... No que a gente está mandando para essa criança na escola? Não só se é nutritivo, se está com uma aparência boa, mas também em todo o contexto que aquilo está inserido, para que não gere uma coisa ruim para o resto dos colegas. Ovo, gente.
Imagina o ovo. Ovo é super saudável, ele estraga. Não, mas quando você abre um ovo depois de 1h30 fechada, suando, não tem ali o cheiro mais gostoso do mundo. Então vamos pensar, porque os menininhos na escola, eles não perdoam. E aí acaba que fica ruim para todo mundo. Sim. Então eu acho que a gente tem que pensar naquilo que a gente está mandando e falar para os nossos filhos também, às vezes, eles gostam de alguma coisa que nem gera essa confusão toda. Eu lembro que minha filha gostava de mandar cenoura para a escola e os amiguinhos olhavam assim. Eu falava, não, tá tudo bem, só diz que você gosta e segue em frente. Pois é, porque eu fico pensando o seguinte, a Priscila, na hora de fazer, não sei como é que ela é na escola das meninas, mas você tem que levar lancheiro, né? Porque às vezes a escola dá alimentação, né? No nosso, como a gente é do integral, então elas recebem alimentação do próprio integral. Mas a gente procura muito saber qual é a real, de fato, a alimentação que vai ser entregue para elas, né? Porque geralmente é o seguinte, a gente tem que entender que os pais trabalham o dia todo e aí na hora de fazer a lancheira, o que eles vão fazer? Vão pegar também o que é mais fácil. O que é mais prático, né? Mais prático. Então, assim, é isso que acontece, né, Vanessa? Então, não vão ficar atentos, às vezes, assim, não, aqui tá falando na embalagem que é isso, e realmente aquilo na embalagem que tá escrito. Sim, a nossa embalagem a gente pode confiar no que está escrito ali, que a nossa legislação é bem rigorosa em relação a isso. O que eu ensino muito para os meninos, quando eles vão ficando mais velhos, é entender o que está escrito, né? Sim. Conseguir ler um rótulo, entender. Assim, às vezes a gente atende menino no consultório, ele fala, olha tia, que maravilhoso, estou comendo essa barrinha de cereal super saudável. Falo, você já leu o rótulo? Não, então vamos lá, ler a lista de ingredientes. Primeiro ingrediente, açúcar. Então a gente vai ensinando para os meninos mais velhos a entender realmente o que eles estão comendo, porque a indústria vai colocar lá mais saudável, menos gordura, mais vitamina, mas aí ele acrescentou ali uma vitamina que muitas vezes nem é muito biodisponível, mas o primeiro ingrediente continua sendo açúcar. Maltose, que tem um nome diferente, mas é açúcar também. Olha só. Então a gente ensina os meninos a ler rótulo. É uma estratégia, né, das indústrias agora, por exemplo, de biscoito, que ela assim, enriquecido com vitamina tal. E aí, pô, cara, que massa. Mas na verdade aquilo ali é um biscoito que tá cheio de conservantes, enfim, né? Vanessa, qual então assim a solução para os pais para na hora de fazer a lancheira se tornar algo atrativo para as crianças? O que fazer então? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essa preocupação com a alimentação do filho, porque é a vida corrida que a gente já falou. Então, como é que a gente faz? Que orientação você dá para os pais? Eu acho que criar filho dá trabalho. Então, se a escola não oferece o lanche, você precisa ter ali um mínimo de cuidado para o que você está oferecendo. E até para os professores, porque se eu mando um negócio rico em açúcar, rico em glicose, aquilo sobe direto para o cérebro e os meninos ficam enlouquecidos. Isso é verdade, isso é verdade. Então você dá um bolo de chocolate para aqueles meninos, depois bota eles para assistir uma aula que ele precisa de concentração. Gente, ele não vai se concentrar. Ele fica enlouquecido. Caramba. E aí daqui a pouco vem um pico glicêmico e ele fica letárgico. Olha só. Então a gente tem que pensar que a alimentação ela é muito mais do que só um lanche bonitinho. Ela está influenciando, inclusive, na forma com que a criança está aprendendo. Porque se o alimento do cérebro é açúcar e se sobe demais, ele traz uma agitação enorme. Então fica aquele monte de menino com bolo de chocolate ali que eles não conseguem prestar atenção. E não porque ele tem TDAH ou se ele tem alguma coisa. É simplesmente porque ele está com o cérebro inundado de açúcar. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando se trata de negócio de bullying na alimentação, hoje muito da nossa relação com a comida tem a ver também com as afetividades lá da infância, na hora de comer e tudo. E frases que a gente escutou dos nossos adultos, né, dos nossos cuidadores, quando falavam assim, tem que comer tudo, não pode deixar nada no prato, como se não ficar desnutrido, vai ficar feio e tudo. E como que isso implicou até numa dificuldade na frente de gostar e falar assim, nossa, isso aqui é prazeroso, porque para nós se tornou uma obrigação comer aquilo dali. Como que hoje você aconselharia os pais a não fazer o bullying com os próprios filhos quando se trata de alimentação? Porque às vezes a gente faz na intenção de acertar e tá errando. Sim. Sabe? Eu queria só clarear isso para os pais que estão nos escutando e para mim também que sou pai.
Essa questão é uma questão, às vezes, que ela é cultural mesmo, né? Os nossos avós escutaram os nossos pais e muitas vezes a gente replica no nosso filho. Esse do raspar o prato, então, você tem que raspar o prato, come até a última colher, mais uma. Eu sempre penso assim, Tem por gente que passando mais fome, uma, tem gente? gente passando fome no mundo, e aí, cara, aí fica já dá aquela culpa. Sim. Eu sempre pergunto assim, eu sei que tem gente passando fome no mundo, mas aquela comida que tá ali no prato que eu não comer vai matar a fome do mundo? É verdade. Eu acho que não, né? Então, assim, se você quer evitar desperdício, o ideal é que você bote menos. Se você sabe que seu filho não vai comer muito, coloca menos. Às vezes a gente vem em consultório e a gente vai comparar grupo de mães. Ah, o meu filho come tudo, e aí o meu não come nada. E, na verdade, às vezes a criança até come de forma similar. O problema é que uma botou um prato desse tamanho, e aí o filho não comeu nada. E a outra botou 3 colherzinhas e o menino comeu tudo. Então, às vezes, o que é comer tudo ou não comer tudo? Depende do meu referencial. Legal. E eu sempre falo assim, a gente tem pessoas com 2 metros e com 1,50 m. Essas pessoas têm a mesma demanda energética? Sim. Olha que interessante, né? Porque Não tem. A fisiologia do outro não corresponde à minha fisiologia. Então não precisa de tanta alimentação como eu acho que ela precisa, porque o meu corpo é diferente. Isso é muito interessante. E a gente sempre fala assim, a criança ela tem autorregulação. A gente é que tira a autorregulação dela. A gente tira obrigando ela a comer. E aí a gente cria assim, como é que eu vou fazer? Come. Você vai comer com prazer? Não vai. Eu sempre faço assim, tá bom. Como é que você foi seu jantar ontem? O meu jantar ontem foi bom. Eu comi com prazer. Eu comi um hambúrguer. Eu vi na parceria. Mas olha o que você falou. Você não falou quanto você comeu. Você tá ligado em quê? Você tá prestando atenção nas sensações que você teve. Pô, eu saí, comer um hambúrguer, foi bom. Que legal. Gente, isso não é ruim, não. Isso é maravilhoso. Porque a gente tem que comer com prazer. Agora, quando alguém pergunta, como é que seu filho jantou ontem? Ah, foi ótimo, comeu tudo. Ou então, nossa, ontem foi péssimo. Passei 1 hora lá e ele não comeu nada. Por que pro adulto tá ligado a sensação de prazer e pra criança tem que estar ligado à quantidade? Por que eu não posso deixar a criança comer o quanto ela tá se saciando? Pra que eu vou comer até entupir? Imagina você pra sua mulher, pensa você sentado na mesa, ela não comeu tudo porque ela tá satisfeita, você fala assim, pode raspar o prato. Come só mais uma. Por que só mais uma? Por que a gente faz isso com as crianças? É muito louco, né? Eu vi uma reflexão dessa falando assim, a gente trata muito melhor um visitante do que o nosso próprio filho. O visitante, a gente não fica obrigando ele, derrubou isso daqui, meu Deus, derrubou agora o seu desastrado, o seu não sei o que. A gente não faz isso com o visitante, a gente faz com toda a educação do mundo, mas o filho não. E com a alimentação é a mesma coisa. Com a mesma coisa. É a mesma coisa, a gente não fica obrigando a visita da nossa casa a comer tudo que a gente colocou no prato e tudo. Ou a experimentar tudo, Ou né? experimentar tudo. Eu fiz essa berinjela, come! Você entendeu? Não quero, come sim, você vai comer. Por que a gente faz isso com a criança? Você só vai levantar daqui depois que você experimentar. Caramba. A gente só faz isso com a criança. Não, e assim, o pai e a mãe não se dá conta. Porque se de repente se filmasse isso, eles fazendo isso, não é? Você tá sendo assim. Ou se colocando no lugar, né? Como você usou esse exemplo, né? Da visita, seria ótimo para que viesse realmente a questão de, cara, olha o que eu tô sendo. Como ela falou, né? Acho que é uma tradição que a gente vai repetindo e acaba que a gente não traz consciência pra isso. A gente só repete porque nos foi ensinado assim. O hábito geracional passou e pronto. A gente acaba cometendo esses erros. E a gente tem que pensar isso em todos os ambientes. Se a gente mudou, às vezes, na escola, como era antigamente, tinha época que tinha palmatória na escola. Era normal você bater numa criança. A criança fez uma coisa errada. Hoje em dia, isso ainda se perpetua, mas de forma muito menor. Isso. E com a alimentação a gente tem que quebrar também. Eu não tenho que ficar obrigando a criança a comer, e é isso. Aí às vezes isso aqui é saudável. E aí eu fico obrigando ela a comer. Mas aí o bolo de chocolate que ela gosta, e realmente é mais palatável, gente. Não tem como chocolate não ser mais palatável com a cenoura. Não significa que eu posso deixar de comer o chocolate, ou deixar de comer a pizza, ou comer o hambúrguer no jantar é ruim. O problema seria eu ter só aquela alimentação o tempo todo. Então, se eu tenho uma coisa colorida, tá, né, a alimentação ela tá ali diluída entre coisas que às vezes são mais nutritivas e às vezes nem tanto, mas tá tudo gerando
um ambiente. Eu sempre falo que a relação com a comida ela é muito mais importante, às vezes, do que o que você está comendo. Não adianta eu comer só coisa saudável e detestar comer coisa saudável. Ou então só comer coisas que tá me fazendo mal, porque se eu comer carboidrato o dia inteiro, você vai se sentir mal. Então você tem que fazer um balanço. Do mesmo jeito que a gente quebrou essa ideia de que para aprender o menino tem que ficar lá, que eu tenho que Ser bater punido. na punição, é a mesma coisa. Então às vezes a gente tem que mudar, é o pai mesmo, falar, olha, deixa ele comer enquanto ele estiver Vanessa, saciado. E você me legal. falou um negócio, a gente, né, eu converso muito com a Vanessa, pego muitos toques com ela, a gente faz academia junto, Alei, e aí ela me contou a história da filha, da Tereza, que ela foi fazer o aniversário e ela colocou melancia no aniversário. Como é que foi isso aí? Conta aí pro nosso público. O Ale estava falando da questão da afetividade, né? Isso. E assim, pensa, tem alguma coisa mais legal do que sua festa de aniversário? Você tá lá com todos os seus amigos reunidos. A idade da Tereza é qual mesmo? Tereza tem 6 anos. 6 anos, tá. E a gente foi fazer um aniversário. Eu realmente queria fazer um aniversário todo natural, com comidas lindas e maravilhosas. O negócio é que sai muito caro, gente. Sai. Tá tudo muito natural. Mas a gente pode fazer umas opções. Por exemplo, eu coloquei os salgados lá, mas não tinha nenhum salgado frito. Mas tinha a empadinha, tava lá. Um enroladinho de queijo, tava lá. Tinha pizza lá, tava lá. Tinha uma pizzazinha pequenininha de marguerita. Então, assim, tinha tudo. Mas eu coloquei salada de fruta e coloquei umas melancias cortadinhas em triângulozinhos, de forma que elas conseguissem pegar. E foi uma festa. Do Foi a jeito de uma sensação. festa. Um monte. Tinha criança que nem tinha provado melancia e comeu. Por quê? Porque viu as amigas comendo. E elas estavam satisfeitas com aquilo. Então, eu não preciso só colocar todos os tipos, mas eu ofereço um alimento ali onde gerou uma conexão legal. Porque ela estava cercada de amigas, comendo um alimento nutritivo, estava comendo. Todo o resto que tem numa festa de aniversário, tinha docinho, tinha pizza, tinha salgado, tinha refrigerante para as crianças que bebem, mas tinha suco natural, tinha água de coco. Então, para quem queria, dava para se saciar, porque muitas vezes não é só o sabor da comida, é aonde eu estou inserida. Eu lembro Legal. de mim. Eu chegava na casa da minha avó, tinha pão um bocado. Feito com aquele monte de leite condensado e coco ralado. Até hoje, eu queria comer pão bocado todo dia no café da manhã. Mas eu acho muito legal. Esses dias eu estava com um colega na academia, eu tinha postado um vídeo da minha filha, e aí, lá em casa, ela gosta da ideia de ter sobremesa, só que a sobremesa dela é fruta, é pepino com sal, algumas coisas assim. Aí postei um vídeo dela comendo pepino e ela gosta muito mesmo. E aí no vídeo ela falava assim, eu não gosto de chocolate, eu prefiro pepino. E aí nem todo mundo acredita, acho que o pessoal faz isso daqui só para postar. A gente estava na academia, um colega chegou lá, olhou a situação e falou assim, hoje ela estava lá comigo, acho que ele falou assim, hoje eu pego a Vanessa, mentira. Ele tinha um batom, assim, Tereza, eu trouxe para você um batom. E aí ele olhou para mim para falar, tá vendo, hoje eu vou te pegar. Ela olhou para ele e falou assim, eu não gosto de chocolate. Obrigada. Mas Olha por só. quê? Porque a gente não deu. E eu não achei coitadismo. Se ela quiser comer, tá lá. Mas eu não vou ficar oferecendo o tempo todo aquilo que eu acho que não vai fazer muito bem para ela. Mas ela come um monte de coisas. A diferença é que a alimentação dela no dia a dia é baseada em coisas nutritivas. Eu nem falo mais saudável. Muito parte da nossa referência também, né? A gente cobra muito dos nossos filhos aquilo que a gente mesmo não é rigoroso com a nossa própria alimentação. Então a gente quer que os nossos filhos sejam saudáveis, mas a gente mesmo, se deixar, nossa alimentação fica toda desregulada, nossa alimentação é toda desequilibrada nesse sentido de a gente não tem esse senso, né, de olhar e falar assim, poxa, eu sei que vai partir de mim. A minha filha vai aprender muito mais me observando do que na regra de eu mandando. Então, talvez no contexto de vocês não dão aquela coisa toda. E também ela observando vocês, ela fala assim, poxa, isso aqui que de fato é o que é gostoso pra minha família, pro meu contexto. Mas olha só, você falou aí negócio de oferecer, e aí eu lembro que Vanessa também numa dessas conversas da gente, ela falou assim, ela aí você vai, prepara um prato, né, com verduras. Aí na hora de você oferecer pro seu filho, você fala assim, toma filha, aí você faz uma cara. Entendeu? Coitado. E aí a criança, por mais que às vezes ela seja muito pequena, ela vai observar a sua fisionomia. Vai. Você entendeu? Uhum. E aí, vamos ver agora o outro lado. Você vai oferecer
pizza. Aí você faz festa. Pizza! Hoje é o dia da pizza! Então, quer dizer, essa coisa dos pais não terem esse... Não tá, a criança não tá entendendo. Tá entendendo tudo, né, Vanessa? Tudo, a criança aprende por observação, e é exatamente isso. Gente, eu já vi pai que só come macarrão e que tira todas as verduras, aí eles chegam no consultório e falam assim, não trata nem a criança pelo nome, né? Chega no consultório e é de verdade, chega, dói o coração. Eu já falei pra esse menino aqui, ó, só come porcaria. É o tempo todo. Eu já falei, o menino tem 4, 5 anos, aí você olha e fala... Dá vontade de perguntar, ele tem cartão de crédito para ir no mercado? Pois é. Alguma coisa assim, né? Pega o carro, vai no mercado, faz as escolhas, diz, come porque você deu. Aí você chega para e pergunta. Aí no mesmo momento ele tira um pacote de biscoito e dá para o menino, porque na consulta ele precisa ficar calado. Olha Tá? só. Aí o menino tá lá comendo biscoito e tal. E aí você fala assim, Nossa, tem muito isso. como de é a utilizar o sua doce. alimentação? De utilizar o doce como uma forma de deixar o menino quieto. A Olha comida só. em si. Só que você não cria rotina alimentar. E como pra tudo, quando você vai ensinar uma coisa, o que a criança precisa para estudar? Rotina. Rotina. A criança vai estudar 3 horas no primeiro dia? Não vai. Você precisa de uma rotina de estudo para que um dia ela chegue nesse nível. A mesma coisa é a alimentação. Se eu ofereço o tempo todo comida para o menino, ele não tem nem sensação de fome e saciedade. É. Ah, eu tô sentindo fome. Não sente, porque você dá comida o dia todo para ele. Não, ele não come quando ele precisa comer sentado, prestando atenção. Ele come na frente da televisão, ele come para ficar calado. Aham. Então eu quero que a criança fique quieta, eu dou comida para ela. E muitas vezes eu chego para essa criança e aponto. Quando você vai ver, é o pai que fala assim, não, mas eu sofri muito por isso, eu não quero que ele sofra. Mas se você não mudar você, desculpa, vai ser muito difícil que eu, em uma consulta, ou que seja um acompanhamento, vá mudar seu filho. Ele faz 5, 6 refeições por dia, não vai ser uma no consultório que ele vai fazer ali uma ambientação, uma experimentação, que ele vai mudar a rotina alimentar dele toda. A gente precisa mudar, muitas vezes, o contexto familiar. Uhum. Um filho que não vê o pai ler, não vai ler? Não é difícil. Difícil. Agora sim, olha aí, e vamos falar de igreja. Aí tá lá aquele monte de menino e tudo, agora pra salinha. Aí a professora chega assim, né, Vanessa? Olha, aquela criança que trouxer a Bíblia vai ganhar. Fala aí, Vanessa. Essa sua que você levantou. E não só na Eu igreja, achei né? sensacional. Na escola também. Na escola também? Da escola também, já briguei muito na escola da minha filha. Aham. Tudo compensa com comida. E aí, Pois é, gente. E a gente... É porque a gente fica nessa, né? A gente tenta trazer esse tipo de cultura dentro de casa. E a escola, sendo uma parceira nossa, começa a jogar contra nesse sentido. Porque tudo a recompensa é com pirulito, tudo a recompensa é com doce. E aí ensina essa E questão aí, da Vanessa falou, recompensa pô, e pode tudo. ser com balão. eu a faço recompensa. isso. Que Quando eu sou da legal. salinha, eu falo, não, doce, vocês não vão ganhar pirulito comigo, não. E balão, aquelas bolinhas que quicam, eles ficam tão felizes quanto. Eu não preciso dar um pirulito pro menino chupar de noite, pra dormir lá, todo eufórico, que a noite nem vai ser tão boa assim. Então a gente tem que ver que, assim, eu não preciso trocar um pirulito por um brócolis, mas eu posso trocar o pirulito naquele momento que nem é hora de comer, por qualquer outra coisa, por uma brincadeira, por Olha uma só, gente, apresentação, por um Um balão. pouquinho só de criatividade a gente consegue ter uma outra Sim. alternativa. Dá uma Nossa. tinta pro menino, uma massinha, uma moeba, qualquer coisa, mas não precisa ser doce o tempo todo. Porque eu tô ensinando o quê pra essa criança? Que doce é o quê? Recompensa? Recompensa. Nossa, olha o efeito que dá. Comida não é cabeça nem deles. recompensa, nem pode ser punição. Ó, se você comer esse prato todo, você vai ter sobremesa. Se não comer, não vai ter. Gente, ele vai se Nossa. panturrar para comer a sobremesa. Ele vai... Cadê a minha sensação de saciedade? De que eu tô satisfeita? Não tem mais, né? Porque, primeiro, eu não tô nem prestando mais atenção nessa comida. Eu tô esperando a outra. Uhum. Então, eu tô comendo isso aqui de forma automática. Eu tô aumentando, dilatando o meu estômago e sem nenhum sentido de ser prazeroso sentar à mesa e conversar. Sentar à mesa e achar aquilo legal. E às vezes eu quero que o menino fique quieto. O que eu faço? Volto na frente da televisão. Ixi. Come aí. É. Você vai pro cinema e compra pipoca? Como é que é? Você vai pro cinema e compra pipoca. Isso. Qual o tamanho da pipoca que a gente come? Geralmente é aquela maior. É a grandona. Eu fiquei com medo de falar e ser julgado. Mas ainda bem que todo... Porque ela é mais barata. É assim, ó, a pequena custa 20. A média, 21. E a gigante, 25.
Aí você olha e fala, cara, é muito mais vantajoso. Por R$5 a mais eu comer 10 vezes mais pipoca. Come a gente senta com um balde de pipoca e ele acaba antes do fim do filme. Verdade? É desse jeito. Se você estiver em casa e for fazer pipoca, você come um balde de pipoca? Não, De jeito não nenhum. come. Sensação de saciedade, porque eu não tô prestando atenção no que eu tô comendo. Eu tô prestando atenção no filme, eu tô comendo só pelo No ato de automático. comer. E Uhum. comer não tem que ser automático, tem que ser algo pra você. Eu Interessantíssimo. preciso entender. Meu corpo precisa ter entendido. E às vezes demora de 10 a 15 minutos pro seu corpo começar a entender a sensação de saciedade. Por isso que você vai no nutricionista, ele manda comer salada primeiro. Que é pra você ir mastigando pro seu corpo entender que já tem, né? Que ele já tá começando a ficar satisfeito. E quando eu passo pro resto, eu não vou comer muito. Não preciso comer até explodir. Sim. Então, eu tô vendo comer, eu vou comer aqui uma quantidade menor e vou estar satisfeito. É assim, Nossa, vai ter né? a sensação de saciedade mesmo. A gente fala de criança, mas quanto que a gente adulto mesmo precisa disso? Porque os nossos almoços estão aqui, ó, comendo no celular aqui, ó. Blu, 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 blu. E não tem essa, de fato, Atenção. essa atenção, essa pausa pra você sentir o gosto da coisa, né? Para você sentir, entender o seu corpo naquele momento e viver de fato aquele momento, mas a tua cabeça tem outro lugar. Tá ali no celular e a gente fica bravo quando os nossos filhos estão sempre distraídos na alimentação, mas na verdade tá se tornando uma cultura da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia. E quanto que a gente precisa, quanto é necessária essa pausa, né? Essa autopercepção do nosso corpo. Quanto que o nosso corpo comunica muito pra gente no momento da alimentação. Sim. Quantas mensagens boas e quantas coisas nós podemos tirar de aprendizado nisso daí. Olha só, é riquíssima essa informação. É a gente se entender e se dar a percepção do corpo como um todo. Quando a gente vai fazer atividade física, essa criança vai comer, essa criança vai correr, quando ela vai estudar. E ela tem um momento dela de assistir TV, mas ela vai até prestar atenção mais no que ela está assistindo se ela não tiver com nada ali para comer. Porque senão ela não sabe se come, se assiste, se faz uma coisa, se faz outra, aí você dá ali para ela assistir. Aí daqui a pouco é a hora do jantar, aí você diz que a criança não comeu, porque a sensação de saciedade estava na hora que ela estava fazendo lanche na frente da televisão a tarde inteira. Aí no jantar ela não come. Aí você diz, meu filho não come. Talvez não coma o que você queira, porque você não deu nem oportunidade para ele de esvaziar Caramba, o Vanessa. estômago, né? Agora, Vanessa, Tá. conta. Tá batendo aqui. A carapuça tá caindo. Não, e não só em mim, mas na realidade que eu tenho percebido na escola, tá, como né? professor. Nossa. E aí me conta aquela, não sei como é que se chama, se é técnica, de plantar o alface. Como é que é? Como é que é Às isso? vezes é assim, meu filho não come verde. Come não, de jeito nenhum. Mas assim, eu falei, tá, então a gente precisa trabalhar de forma diferente com as crianças seletivas. E muitas vezes a gente está numa consulta, o pai não consegue entender, e eu levo um vasinho, um regador e uma semente. E aí a gente planta a sementinha lá e a alface demora 40 dias para você conseguir colher. E aí ela tem que botar esse alface no sol, ela tem que regar, e aí 40 dias depois a gente volta com um pezinho de alface para fazer uma receita. Se eu comprar o alface e levar para a criança fazer receita, é algo muito novo para ela, mas ela criou um amor tão grande por aquele alface. Que ela botou 2 vezes por dia no sol e regou aquele negócio todos os dias, que é muito difícil, depois desse processo, ela não experimentar. Por quê? Porque ela se conectou com aquilo. Cara, Entendeu? que Olha aí, bacana. olha que doido isso. Que legal. E vai mais. Quando eu chego pro meu filho e falo assim, o que você quer comer? Uhum. Pizza. Tá bom. Então a gente vamos fazer uma pizza em casa ou vamos sair para comer, mas tem 2 sabores. Ou a gente vai comer de parma com rúcula, ou a gente vai comer frango com catupiry. Dentro dessas 2 você escolhe. Gente, eu dei o poder para a criança escolher 2 opções que eu E das gostaria. opções que você gostaria. Aí ela falou, eu quero essa. Então tá bom. E se eu for resolver fazer isso? Eu vou até o mercado com ela. Levo ela para escolher os ingredientes. Levo essa criança para a cozinha para preparar aquilo ali. Então ela vai estar sentindo sabor, textura. Ela cozinhou, ela teve todo um trabalho. Qual é a chance dessa criança provar isso depois? É muito maior do que se eu chegar para ela e falar, come aí. Come tudo. Não, eu tenho que envolver ela em todo o processo. Quando você pega uma empresa grande, você vai ver, você conhece todos os processos da sua empresa?
Da minha empresa, conheço quase tudo. Eu tenho certeza que um dia você já limpou. Já tive consultório grande, gente. A gente limpa às vezes lá Já o chão entreguei- mesmo. Você vai fazer, eu tô limpando o Já chão. entreguei tô muita arrumando. pizza, viu, gente? Então, às vezes você tem que conhecer todo o processo para você se apaixonar. É muito mais fácil do que você entregar tudo pronto. E aí a criança, quando ela conheceu, ela escolheu, ela saiu para fazer a compra, ela começou a preparar, ela botou a mesa, ela serviu. Dificilmente ela vai falar, não quero. Ela participou de tudo. No final, que é a recompensa, ela não vai ter? Na maior parte das vezes vai. É, isso aí. O sentimento que eu tenho é porque você falando, a gente pensa, né, o quanto que, de fato, ter filhos hoje precisa de um envolvimento integral nosso. Ali, e a falta disso nos nossos lares é porque a gente busca atalhos. A gente quer se livrar do trabalho. Acho que esse mundo aceleradíssimo, com tantas coisas, e que a gente mesmo se permite ser assim, né? Às vezes não é nenhuma cobrança de fora, é uma cobrança mesmo nossa por estar envolvido dentro dessa cultura e tudo, a gente acaba não percebendo o quanto que estamos sendo negligentes, irresponsáveis com os nossos filhos, porque tudo isso envolve a nossa atenção. Quando você fala mesmo da gente limitar as opções, mas ao mesmo tempo dar autonomia para eles, né? Quanto de criatividade precisa do nosso coração e da nossa mente envolvida ali? O que eu posso pensar e tal? Então, realmente, essa questão da alimentação, não só da alimentação, mas com uma conversa precisa de fato dos pais estarem envolvidos, deixar de ter algumas preguiças, porque nem tudo é cansaço. Nem tudo é cansado. Nem tudo é E sabe o que eu cansaço. vejo também, Alaí? Vanessa, ela é muito... Tudo bem que ela é da área, né? Mas assim, ela é muito participativa na escola, nessa questão da alimentação. Então ela vai lá e aí conversa. Não é, Vanessa? A rocha. Eu levo para os meninos, às vezes a gente sai. Um dia eu estava contando para a gente foi no Nicolândia com os amiguinhos dela da turma. Eu já saí de casa e assim, criança gosta de previsibilidade. Porque se eu saio de casa sem falar nada, chegar lá ela vai pedir o quê? O pastel frito naquele óleo que Deus sabe quanto tempo que tá ali, ou aquele açaí que tem lá, que é só açúcar, né? Açaí com xarope de guaraná, e se você olhar, ainda deve ter mais xarope do que o açaí. E eu já saio de casa e falo assim, olha só, nós estamos indo, mas a gente vai levar nosso lanche, tá bom? O que você quer comer? Aí eu quero sanduíche e açaí. Então tá bom. E assim, eu não penso que eu também tenho a vida corrida, não. Então eu tenho. E aí, o que eu faço? Eu não vou fazer o açaí na hora que eu vou sair. Gente, eu faço açaí, eu compro 3 quilos de açaí. Bato e já fica na minha geladeira cheia de açaí que elas gostam. Então, assim, tem açaí para um mês. É Então, uma questão da organização mesmo, da previsibilidade. Então, só organizar. Comprei, fiz lá, Pronto. meti um frango desfiado em casa, misturei com a maionese mesmo. legal. Coloquei ali umas coisas de salada, coloquei no pão, piquei e levei, né? Deu 5 sanduíches, partido no meio 10. Quase todas as crianças comeram. E lá tinha salada, tinha frango, era um pão bom. E tinha lá a maionese e o açaí que estava congelado na minha geladeira. Uhum. Então, assim, é só a gente ir se organizando e dar essa previsibilidade para a criança. Porque se eu der oportunidade, a primeira coisa que ela vai fazer é eu quero aquele, eu quero aquele. Aí você fala, não, eu trouxe. Aí ela vai falar, não, mas o meu desejo daquele veio antes de você trazer. Você já preparou ela ali. Eu já em avisei casa. antes. Nós estamos indo, vamos com seus amigos. A gente vai no parque de diversões. Mas a gente vai fazer assim, tá bom? Gente, o mais importante era o que ela ia comer ou ir pro parque com os amigos. O foco tava em ir pro parque com os amigos. O resto ela já sabia que ia acontecer daquele jeito. Muito, muito, muito interessante. E aí é o seguinte, olha aí, se a gente pensar, os pais, eles têm que ter o quê? Estratégias. Então isso eu vejo na Vanessa, o que é estratégia? Estratégia, você pensar um pouco, porque assim, o tempo realmente é corrido, mas assim, cara, o filho é o que a gente tem mais de precioso na nossa vida. Filho é um presente de Deus e a gente tem esse privilégio e aí a gente tem que ter na nossa cabeça o seguinte, tem que investir tempo neles.
Investir tempo, É a questão de cuidar. organização Organizar mesmo. o tempo. É a questão de organização. A vida de todo mundo é corrida. A verdade é essa. Isso. Mas se a gente aprender a se organizar naquilo que é a nossa prioridade, os filhos são nossas prioridades, pelo menos deveria ser, né? Então a gente consegue, de fato, ter essa... Não, e aí que tá, o pessoal fala bem assim, não, mas é porque dá muito trabalho. Mas se a gente não fizer isso, vai dar mais trabalho depois, com a birra, porque o menino foi pego de forma desprevenida, com essa vontade de querer comer comida toda hora, porque já foi acostumado desse jeito e tudo. Então, se a gente escolher o trabalho de verdade, qual trabalho a gente quer assumir, esse trabalho vai nos dar mais descanso lá na frente. Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil, porque os dois são difíceis. Os dois. Você ali se organizar e trabalhar essa previsibilidade, tanto quanto você também só ficar permitindo as coisas, porque vai ter consequências, as duas coisas. E acredito que esse difícil é o difícil que vai trazer tantas consequências positivas, tanto pra gente, como pai, e quanto pros filhos, como resultado ali na saúde deles. E é divertido, gente. Assim, E é eu sempre falo divertido. assim, você faz 5, 4, 5 refeições por dia. Gente, não vou levar minha filha 5 vezes pra cozinha. Nem eu vou 5 vezes pra cozinha, quanto mais levar uma criança. Mas eu falo assim, cara, você teria 1h30 pro seu filho? Na semana? Aham. Leva ele em meia hora, você vai no mercado, e 1 hora vocês preparam e comem a refeição. Uma vez na semana fazer uma receita com seu filho. Eu faço isso na minha casa, eu não levo ela pra cozinha todos os dias. Mas uma vez por semana ela vai, ela prepara o alimento dela, ela escolhe o que ela quer, e vamos fazer assim, sai, compra, e ela fica esperando aquele dia. E aí, às vezes, na semana é tão corrido que não dá pra fazer aquilo lá. E ela chega pra mim e cobra, mãe, a gente não fez a nossa receita hoje. Já virou uma tradição. Falar. Vira uma gratidão, envolve os afetos. Então Muito vamos legal. fazer, nem que seja uma panqueca de banana, que é rapidinho aí. Deliciosa. E vamos fazer. E é só você olhar. A gente tem tempo para assistir televisão com eles, a gente sai. É só você se organizar. Não precisa ser todo dia. Uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, levar seu filho para o mercado, nem é tão difícil assim. É verdade. E Vanessa, você que, claro, aí você acaba saindo, você contou a história aí do parque, né? Levou sua filha e tal no parque com outras crianças, e quando você vai para um evento, alguma coisa assim, naturalmente você vai ficar olhando o comportamento dos outros pais com as crianças, né? E aí a galera faz o quê? Que você acha assim, pô, isso aí tá errado. Mas não, eu nem olho assim. Às vezes o pessoal olha e fala assim: o que você acha? Eu falei: não, gente, eu não acho, não. Às vezes Tá todo momento julgando as pessoas, eu Não vou comer perto da Vanessa, não, que a Vanessa vai me julgar aqui. Essa pizza César que eu tô comendo. Esses dias eu saí, a gente foi no mangá, eu tava lá comendo e tal, não sei o quê. Aí levanta uma colega minha e fala assim: nossa, eu vou ali comer sobremesa. Mas olha, Vanessa, eu falei: fica tranquila, eu tô indo atrás de você. Justifica pra ela, né? Mas justifica. Isso, assim, a gente não fica o tempo todo olhando. Claro que existem algumas coisas assim, que são muito esdrúxulas. Esse dia eu tava tendo um dia da família na escola da minha filha, e tinha um pai atrás de 2 crianças, ele comprou 2 sucos daqueles de caixinha e ele passou um negócio inteiro. Tudo que ele fez foi comprar pipoca, comprar churros, e esse suco de caixinha ele tava o tempo inteiro atrás do menino. Nossa, à Bebe, noite. bebe, come. E o menino correndo, pra um lado pro outro, andando. E o pai o tempo todo dando comida. Gente, não era hora de comer. Deixa o menino brincar. Quando ele terminar, você leva ele pra lanchar. Ele não queria comer. Pra que eu vou ficar enfiando suco? Só tem açúcar. Naquele suco só tinha açúcar, conservante e essência. Pra que eu vou ficar enfiando isso numa criança que não tá preocupada com isso? Dá água pra ela. É mesmo. E deixa ela correr, assim, você economizou dinheiro, tempo e paciência pra ficar obrigando a menina a comer. Para, come um pouquinho. Volta, come. O menino nem tá brincando, nem tá comendo. Ele tá de saco cheio que você tá mandando ele comer uma coisa que você acha que é legal. Às vezes, sei lá, acho que é o desejo do pai, que muitas vezes ou não teve, ou teve Nossa, boas rola isso comidas demais. com isso. Rola isso demais. A gente tem essa questão de escassez, né? Tava A gente- conversando com o Manuel, vou na pizzaria, é rodízio, vou comer
32 pedaços de pizza. Gente, você tem comida no dia seguinte. Vou dar prejuízo. Falei, pra quem? O moço da pizzaria já fez o cálculo. Você já não calculou cálculo, que tem gente que faz isso? Você não vai dar prejuízo pra ninguém. Você tá dando prejuízo pra sua saúde. É isso. É você que vai dormir mal porque tá com a barriga cheia. Você que vai acordar com a azia. Pra que fazer isso? É verdade. Lembrei da Renatinha. A Renatinha esteve aqui com a gente. Renatinha, personal trainer, e ela fala o seguinte, que às vezes tem aluno que faz o seguinte, eu vou seguir a dieta direitinho de segunda a sexta, mas chega sábado, domingo eu vou chutar o balde. E aí, pô, não adianta de nada. Mas é engraçado da história da Renatinha, que quando ela era adolescente, o apelido dela na escola, ela sofreu bullying, era Renata Fonseca da Bunda Seca. Pensa que hoje não é assim mesmo. E aí eu fico imaginando assim, a alimentação também, né? Aquela criança mais gordinha, né? Na escola. E aí... E a criança, né? Às vezes a criança é aquela coisa, né? É brincadeira, não vai ver limite. Então, tanto a magrinha ali como a gordinha sofre bullying na escola, né? Sofre, mas eles não nascem assim, né? Às vezes você é chamado na escola e muitas vezes você pensa, fui eu que devo ter ensinado, né? Criança não olha para outra e fala, essa é gordinha, essa é magrela. Ela tem uma concepção e que geralmente veio da família. Ela reproduz a fala dos adultos, né? Porque a gente, alguma coisa que a gente fala muito no programa Oxigênio, que criança não faz bullying uma com a outra, eles não têm essa noção ainda. Quando eles falam, eles não nasce deles. É uma reprodução daquilo que escuta dentro de casa. Ali, a partir dos seus, sei lá, terceiro, quarto ano, e aí vai vir, eles vão ter noção do que é. Mas, por exemplo, a minha filha de 2 anos, que tá ali, a outra chama onde, não sei o que, de fofinho e tal, eles não sabem que isso é um elogio ou uma ofensa. Entendi. Isso é uma reprodução do que eles escutaram dentro de casa. E aí, dentro de casa, eles aprendem muitas coisas, assim. É como palavrão, né? É como palavrão. E aí a gente tem que ensinar nossos filhos a respeitar. A respeitar o que o outro come. Não cabe, é o que você pergunta, não cabe a mim julgar o que você está comendo. Não cabe a mim julgar o que outra criança está comendo. Uma coisa é quando eu estou num consultório e a pessoa chega até a mim com um problema. Aí eu tenho que sentar com ela e estudar uma solução. Mas eu não tenho que estudar a solução das pessoas, até porque eu não sei qual é a história daquela pessoa, né? Muitas vezes a pessoa está comendo assim, mas aí você vê, eu já peguei gente, e a gente fala, não, a gente tem que diminuir. Você vai escutar a história da pessoa, a pessoa passou fome muito tempo, então ela tem isso ainda na cabeça de que ela precisa comer para guardar, como se fosse, o subconsciente. Muitas vezes tem que trabalhar junto com um psicólogo. Sim. Porque a pessoa criou ali um estigma. Então, às vezes, a gente não conhece a história da pessoa e sai julgando. Ou muitas vezes a criança tem um problema metabólico. Ela nem come essa quantidade toda de comida. É isso mesmo. Engorda. Mas por quê? Porque você vê que criança que come muito e às vezes é magrinha, mas outra criança que come pouco, mas a questão do metabolismo, a criança já vai ter um corpo diferente mesmo, reage de forma diferente. E aí, às vezes, é uma doença. Às vezes a criança tem uma doença metabólica. E ela faz aquele... E aí, assim, ela já tem que lidar com a doença e ela ainda vai ter que lidar com as pessoas em volta. Então, a gente tem que ensinar muitas vezes para os nossos filhos. A escola bate muito nisso agora, né? Eu respeito. Eu não preciso entrar na vida do outro. Eu respeito. Se ele tá comendo bolo ou se ele tá comendo brócolis, é uma relação deles com os pais e com toda a cultura deles. Você pode ajudar de outra forma, mas se você ficar falando, você vai só criar um trauma e não vai resolver problema nenhum. Às vezes é só a gente respeitar mesmo. Falar, você come o que você quer, eu como o que eu quero. Às vezes o pessoal tem uma mania de querer que você coma as coisas, que você faça as coisas. Eu, por exemplo, não bebo, mas tem hora que eu olho e falo assim, gente, não sei o que as pessoas querem. Só um copo de vinho, só um copo, mas só um. E você tá, às vezes, numa festa, num casamento, e a pessoa tá insistindo para que você faça uma... Eu não quero, não gosto. Pois é. Por que você tá preocupado se eu bebo ou não? Bebe você, faz seu negócio. Faz seu rolê. Faz seu rolê. Se você fica feliz assim, tu faz, ué. Eu tô feliz de boa. E a gente faz isso com a criança. É isso mesmo. Faz, porque eu quero. Deixa o menino ser feliz, deixa ele brincar, depois você dá a comida dele. Não tô com fome. Ué, você já ficou sem fome? Não quis comer? Menino doente. Você já ficou gripado e fala, nossa, você está gripado, pode ser a melhor comida do mundo, você não tem nem gosto, você não sente sabor.
por que você quer? O menino não precisa comer. Não precisa, não, ele precisa beber água, você não pode desidratar. Eu tinha muito isso com a minha filha. Minha filha, eu jurava que ela comia mal, a minha filha mais velha. Comia pouco. E aí, toda vez que a gente levava no pediatra, falava assim, tá normalzinha, tá... Aí ficava, meu Deus! Tá na Meu curva. Deus, mas ela não come! E tudo. Aí a pediatra falou assim, pai, é porque você tá achando que ela tem a mesma necessidade que você, ela não tem. O tamanho do estômago dela é diferente, os gostos são diferentes, então... E aí eu fico pensando, né, porque a gente fala, dentro das minhas redes sociais, eu falo muito sobre uma educação respeitosa. Que hoje nós vivemos num mundo onde é voltado só para a vontade do adulto, para a necessidade do adulto. A gente fala que ama a infância e tudo, mas quando as crianças se comportam como crianças, a gente fica indignado. A gente queria que elas se comportassem como adultos, queria que comessem como adultos, queria que fossem agilizados como os adultos. E aí você fica se questionando, assim, caramba, quanto que isso tá realmente, de fato, essa cultura tá no meu coração e quanto que eu tô todo momento querendo empurrar para ela um estilo de vida que é meu, e que eu preciso respeitar. O corpo dela, a vontade dela, os gostos dela. E que na minha cabeça pode parecer que ela tá comendo pouco, mas é o que satisfaz ela. Pronto. É você que fala que, ou não sei se é você ou se é o Sabino, que fala que são mini adultos. Sou eu que falo. É você que fala, né? A gente é o adultocentrismo. A gente quer que os nossos filhos se comportem como mini adultos. Mini adultos. Quer dizer, crianças com atitudes de adultos. Com alimentação de adulto, com tudo. Aí. E aí, criança tem o seu tempo, tem o seu processo. Isso que a Vanessa tá falando é pra relembrar. E é uma coisa que todos os dias eu preciso relembrar, porque senão eu já tô de novo, assim, filha, vamos lá, come, raspa esse prato todo. Não, senão você não tá comendo, vai ficar desnutrida. E aí, poxa... E ela nem sabe que é desnutrida. Ela nem sabe. Não, mas como o papai falou assim, deve ser algo ruim. Isso, deve ser algo Né? ruim. E é isso. Então, essa conversa, ela é uma conversa preciosa que todos os pais, não só os pais, né? Mas todo mundo precisava aprender a respeitar o seu corpo, aprender a se entender, a buscar mais esse autoconhecimento para aí sim respeitar o corpo dos outros, a vontade dos outros e ter essa singularidade respeitada nos ambientes mais plurais, assim, da escola e tudo. Muito bom, Vanessa. Sério mesmo. E aí é o seguinte, a gente precisa, sabe o que? Os pais hoje, a gente precisa... É aquele trabalho de parceria, sabe como é que é isso? Os pais em casa, a escola, né? Todo mundo alinhado. Porque senão é aquilo que Vanessa falou do pirulito na igreja, se levar a Bíblia. É a escola que, de repente, ali na cantina tem uma comida que eu acho que hoje nem pode, né? Deve ter, acho que tem uma lei aí. Uma legislação, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu acho que é isso. Porque, assim, o ambiente, gente, vai fazer realmente o que os nossos filhos, eles vão para um caminho de comer sem educação ou... Sabe uma estratégia que a gente fez um dia lá em casa para que as nossas meninas comessem cenoura? Na noite, eu sempre conto história para as meninas, né, à noite. À noite peguei um livro e aí eu, como as duas ainda não sabem ler, o livro era sobre um coelho e tudo, e eu comecei a inventar história, falando que o coelho, ele amava cenoura, e aí elas tiveram uma relação muito boa com o coelho, você se identificaram, eu quero ser esse coelho e tudo. Aí no dia seguinte a gente foi oferecer a cenoura, eu falei assim, lembra da história de ontem e tal, e elas, que legal. Comeram. Olha que legal, foi Muito na noite bom. anterior, como que também historinha assim tem poder, né? A gente não tem a noção da influência que essas pequenas coisas podem ter na vida dos nossos filhos. A gente faz muito assim. Pai tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Você faz assim, a gente faz jogo. A gente tem um joguinho lá que... Não sei se já viu aqueles joguinhos, acho que chama... esqueci o nome do jogo, mas é um que tem uns bichinhos e você tem que achar o igual em cada cartinha. Teve uma colega minha que montou, e eu adoro esse jogo, a Letícia da Nutri do Nutella, ela montou o jogo e eu uso em consultório, que é assim, tem vários alimentos e aí cada um joga, você tem que achar o alimento igual, você tem que saber o nome do alimento, você tem que conhecer ele. Que bacana. Sente, cheira, pega. Eu tenho uma história muito legal, que é assim, se você vai na Tailândia, não sei se vocês já chegaram à oportunidade, você é recebido com
Um monte de inseto frito em palitinho. Eita! Você olha aquele, a gente não come. Grilo, escorpião. Você acha que escorpião é o quê? É venenoso. Se a gente passou a vida toda falando que é veneno, você vai comer aquele negócio frito? Aham. Cara, eu pensei em fazer o grilo, a barata, a escorpião, você esquece, não vou comer. E é isso que a gente faz com a criança. Ela nunca teve o contato com o alimento antes. E aí você quer que ela já chegue como? Muitas vezes ela tem nojo. Quando a criança é pequena, você passa o tempo todo limpando a boca dela, batendo a comida. Ela nem sabia que comia o brócolis. Você fala, quando você era pequena, comia o brócolis. Mas ela nunca nem viu o brócolis. Aí um dia eu botei separado e quero que ela vá comer daquele jeito. Crio uma sensação ruim. Não, bota pra criança, fala com ela primeiro, deixa ela brincar, deixa ela pegar o alimento. Se é a beterraba, usa ela de tinta. Pra ela saber que aquilo ali não tá fazendo mal pra ela, porque pra mim o escorpião fazia mal. Eu que não ia provar aquele negócio. É mesmo. Então, deixa ela ter contato, seja falando, seja brincando, seja indo na feira, pra depois você querer que ela prove. Tem toda uma escadinha pra que ela chegue no ato de botar na boca. Dá beijo no alimento, baixa a língua. Tem algum sabor? Depois você pensa se ela dá uma mordidinha pequena para provar. Depois você pensa dela comer de forma mais efetiva. O problema é que a gente quer subir a escada correndo. E aí a criança não tem essa paciência toda, né? Eu vou comer, não vou, não. Vou comer um pedacinho, vou comer a patinha do grilo primeiro. Vanessa, bom demais. Bom demais. Olha aí, tá acabando nosso tempo. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, teu contato. Vocês estão palestrando aí pelo Brasil. Como é que é isso? Tá indo para BH, já estava em BH e tá indo para Natal, é isso? Eu tô indo. A nossa intenção é que todas as escolas do Brasil conheçam o oxigênio, porque o oxigênio ele veio trazer uma solução de uma demanda muito recorrente que são de fato as mazelas emocionais. Todos os nossos desafios emocionais, porque durante muito tempo a escola foi só aquela escola conteudista, né? Que só entrega o conteúdo e você só vai ser bom na vida, você vai ter sucesso na vida se você for nota 10 em matemática, se você passar nesse concurso, você precisa ter muita informação. Hoje a gente percebe que não, hoje a gente percebe que muito do nosso sucesso, onde a gente está, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com a forma como nós nos relacionamos com o nosso passado, as pazes que a gente precisa fazer com o nosso passado e a forma como nós nos relacionamos com os nossos pares, os nossos familiares. E hoje o oxigênio traz esse respiro, traz esse respiro emocional, tanto para o contexto da escola quanto com o contexto familiar, porque a gente sabe que transborda, né? Os meninos passam mais tempo na escola do que dentro de casa. Eles passam mais tempo, se você for contar, né? Desde quando eles entram na escola até quando eles saem, eles passam mais tempo na escola mesmo do que com os seus parentes. Sim. Então, a gente entende que a escola é um ambiente muito precioso e que precisa dessa atenção, precisa desse olhar. E hoje o oxigênio tá com uma proposta muito boa, principalmente em relacionado ao bullying que é recorrente em todos os lugares. Então, gente, minhas redes sociais é Alair Seneto, lá você vai encontrar vários tipos de conteúdo, tanto de humor quanto educativo, conhecido aí como o pai da bicha pinga e da bicha fofa. E nós temos também as redes sociais do programa Oxigênio e do Sabino Júnior, que é o idealizador desse programa, né? Sim. E então você pode pesquisar Sabino JR no final, né? Ou Alair Seneto, ou o programa Oxigênio, os três juntos aí você vai encontrar de fato o que a gente tá querendo ensinar. E é isso, meu amigo. Valeu, meu queridão. Que conversa maravilhosa. Quero agradecer também a Vanessa. Vanessa, porque, sensacional. Poxa, eu tô saindo daqui acrescentado em muitas coisas daquilo que de fato eu acredito que é uma educação respeitosa e voltada para valorizar a infância e a criança. Então, a alimentação é um desafio não só meu, mas de todos os pais mesmo. Porque a gente fica nessa pira. A gente fala assim, caramba, meu filho não gosta de verdura e tudo. E muito parte de como esse processo está sendo, né? Como a gente está ensinando e como isso é na nossa vida. Então, fazer essa avaliação de tudo isso que você falou, nossa, isso é riquíssimo. Esse conteúdo aqui é ouro. Obrigado.
Eu que Mais agradeço um de fã, estar Vanessa. aqui. Minha amiga, valeu demais a tua presença Obrigada, aqui. Manuel, pelo convite. E aí, o teu Instagram é qual? Maternidade leve. Maternidade Leve, te acham lá, né? Gente, então o nosso tempo aqui já está quase estourando. Quero agradecer demais aí a audiência, quem esteve com a gente esse tempo todo. Eu acredito que a gente entregou aqui um conteúdo preciosíssimo. E eu te espero na próxima sexta-feira, no mesmo bate-local, Doses Milionárias, às 11h30 até 12h30. E aí, claro, vai lá, dá um valor pra gente, pede Pizza César esse final de semana. E quero deixar um grande abraço pro meu amigo Leonardo Rabelo. E aí, quem tá aí também aí nos, como é que chama? Nos bastidores aí, fazendo com que esse programa funcione. Beijão, Elias, no coração. Beijão, Carol. Valeu demais. Valeu, gente. Grande abraço. Que Deus abençoe. Prepare-se para